Olá, meus irmãos, que a paz de Deus esteja encontrando sempre lugar em nossos corações. Amados e amadas irmãos, irmãs, hoje eu venho neste vídeo para de alguma forma dar uma informação aos meus irmãos e irmãs, né? Desde que o Senhor permitiu esse canal aqui, eu tenho dado depoimentos acerca da minha vida, da minha trajetória dentro da congregação cristã no Brasil. Tenho feito vídeos assim de mensagens que eu creio que vêm por inspiração do Espírito Santo, mas nunca reclamei sobre mim uma diferença entre meus irmãos. Sempre preguei que da mesma forma que o Espírito Santo pode inspirar a mim, inspira a qualquer um dos meus irmãos. Isso é um presente que o Senhor nos deu do céu, que é o Espírito Santo, né? Mas poucos têm a oportunidade, e alguns não têm a franqueza, e alguns não têm nem o desejo, e outros não têm fé no Espírito Santo, né? Alguns acreditam que tem que ouvir homens ou mulheres que têm o Espírito Santo e não acreditam que possa ter ele mesmo, né? Mas eu creio que o Senhor trata todos nós com uma igualdade que poucos podem entender. Todos temos acesso ao céu através do Espírito Santo, isso eu creio de alma, né? Mas, durante essa trajetória no canal, meus irmãos, eu recebi alguns e-mails e até comentários durante os vídeos, né? Algum irmão ou irmã perguntou se eu faço parte das 7 partes, né? Se eu sou membro dos 7 partes. E alguns perguntaram se eu conheço 7 partes. Outros perguntaram se eu já li 7 partes. Eu confesso aos irmãos que nesse tempo todo, irmãos, não sei se é porque eu estou aqui no Rio de Janeiro, que já faz bom tempo que eu não estou em São Paulo, né? Mas mesmo dentro da minha família, nós nunca tratamos sobre esse assunto, sobre 7 partes, né? Nunca foi dito assim, nunca foi assim, nunca surgiu esse tema, né? Nem no meio da nossa família e nem no meio da Irmandade aqui no Rio de Janeiro. Eu nunca ouvi falar ou discutimos alguma coisa a respeito, ou se foi discutido, foi uma coisa assim que passou tão despercebido que nunca eu tive assim um interesse em procurar saber, né? A vida é corrida e as coisas que a gente tem que fazer, né? Dentro da igreja mesmo, né? Mas eu nunca tentei para essa questão. Mas porque houve esse contato, assim, vários irmãos perguntando, irmã também. Teve irmã que mandou para mim por e-mail o link do site, senha, né? Todas essas coisas. E eu prometi a uma irmã, na terceira vez, não, na segunda vez, eu falei, irmã, já 2 pessoas já me perguntaram, na terceira vez que perguntarem, eu vou ouvir. E quando perguntaram na terceira vez, eu cumpri a minha palavra, eu entrei no site e ouvi um pouco, mas não senti de continuar, né, irmãos? E aí continuei recebendo novos contatos acerca do assunto, mas hoje em especial, irmãos, eu senti no meu coração de iniciar a ouvir esses áudios, né, dos 7 partes, né? Mesmo porque, irmãos, tudo que eu ouço, assim, e tudo que eu procuro ouvir, eu procuro ouvir sem o preconceito, né?
porque o preconceito é a pior coisa que um ser pode ter quando busca informação. Na verdade, o preconceito, né, é uma qualidade de pessoas, uma qualidade não, isso não é qualidade, isso é um defeito, é uma característica de pessoas que não buscam informação. Ou então de pessoas que buscam a informação de forma tendenciosa, apenas já no intuito pré-concebido de refutar, de combater e de ir contra, né? Então já vai ouvir tudo com aquela ideia pré-concebida de negação. Então, irmãos, eu não quero ter esse tipo de preconceito, esse tipo de defeito, e eu não me sentia pronto para ouvir esses áudios, mesmo porque toda a mensagem que eu preguei nos meus vídeos, né, irmãos, são mensagens livres de influências externas, livres do fanatismo religioso que impera principalmente dentro da congregação cristã. Então, todas as minhas mensagens foram sendo libertas, e no início do vídeo eu falo. À medida que eu ia me libertando do fanatismo religioso, da congregação, daquela doutrinação, então eu fui falando cada vez com mais liberdade. Porque mesmo dentro da congregação, quando você ia falar, você tinha que falar com muita cautela, com muito cuidado, para não ser chamado no ministério, né, irmãos? E mesmo assim eu acabei sendo chamado. Mas eu queria ouvir esse assunto sem ter realmente nenhum preconceito, preparado para ouvir e para julgar, né, irmãos? Mas não no julgamento assim, não, eu vou dizer que é errado ou não. Porque eu creio da seguinte forma, irmãos, não existe uma coisa assim, uma mensagem, quando a pessoa declara que vem da parte de Deus, não existe uma mensagem que eu vou julgar como heresia, como errado, como de procedência maligna. Eu não vejo por aí, eu vejo assim, eu simplifico. Ou é verdade ou é mentira. Mas o que é verdade para mim é mentira para o outro meu irmão, e eu tenho que respeitar isso para ele. Porque eu ando pautado nas minhas verdades. E quando alguém fala alguma coisa, eu creio, não? Quando a pessoa vê, eu vejo que ela está falando com fé, eu creio que ela está falando com fé. E creio que é a verdade daquela pessoa. Então, eu respeito. Quando uma pessoa sincera defende a congregação cristã no Brasil, por exemplo, como uma instituição religiosa, bem fundamentada, eficiente na questão de preservar o homem dentro da santidade, a pessoa defende com educação, com respeito, com amor no coração, eu respeito essa pessoa e digo, essa é a verdade dele. E eu tenho que respeitar ele. Agora, essas pessoas que agridem, xingam, e essas pessoas não têm o meu respeito, nem a minha consideração. Mas toda pessoa que defende uma verdade, ela deve ser respeitada, mesmo que para mim seja uma mentira. Porque só existem os dois, mentira ou verdade. Se misturar uma coisa com a outra, irmão, já não é nem mentira nem verdade, é uma fábula, ou coisa do tipo, um conto. Então, eu pretendo ouvir essas 7 partes para ver se realmente eu consigo ver verdade. Mas não quer dizer que eu vou dizer que é uma heresia, ou que no caso da pessoa que defende, eu creio que é a verdade para aquela pessoa. Mesmo que eu venha dizer não é uma verdade para mim, mas eu sei, o que não é verdade para mim hoje, pode vir a ser uma verdade no amanhã. Porque a vida é assim, irmãos.
A gente desenvolve o pensamento. Às vezes a nossa capacidade mental, ou às vezes a nossa capacidade emocional, não alcança, às vezes, alguma mensagem, alguma verdade. E demora um tempo para você ou alcançar, né, ou para poder realmente entender aquela verdade, ou aquela mensagem, né? Então, eu não sei como é que vai acontecer no meu momento atual, no momento que eu estou vivendo atualmente, né? Eu não sei como é que eu vou receber. Se eu vou receber como uma verdade, ou simplesmente eu não vou aceitar como minha verdade. Mas o que acontecer, eu vou externar para os meus irmãos e irmãs. Aqueles que creem, né, nessa mensagem das sete partes, aos que não creem, aos que vão ouvir, né? Então, tudo dentro do respeito, irmãos. Assim é que funciona. Nós temos que ouvir o que cada um tem a dizer. Isso não quer dizer que você é obrigado a aceitar aquilo como tua verdade. Mas você tem que respeitar a verdade dos outros. Não é assim que tem que ser? Dentro da ordem, dentro do amor, do respeito. Então eu digo para os meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que já me perguntaram, né? Eu comecei a ouvir o primeiro áudio, parei, não senti de continuar. Mas hoje eu senti. Eu vou ouvir do início até o fim. São 7 partes, né? Então eu vou ouvir da 1 até a 7ª. E depois eu vou vir lendo novamente e vou falar a respeito da primeira parte, um vídeo, depois um segundo vídeo da segunda parte, um terceiro vídeo da terceira parte. Tudo eu vou falar, irmãos, dentro do respeito. Se alguma coisa eu não receber como verdade, eu vou falar, eu não recebi, mas não quer dizer que não seja verdade para aqueles irmãos ou para aquele grupo, né? Importa que, nesse momento, para mim, não vai ser a minha verdade, porque eu tenho. E eu quero deixar bem claro para os irmãos que eu tenho revelações do Espírito Santo e eu navego, eu viajo em cima dessas verdades que eu recebi do Espírito Santo. São coisas que eu não ouso passar para os meus irmãos e as minhas irmãs. Não é isso que o Senhor requer de mim, que eu passe essas revelações, que elas são feitas para mim. Então tem coisas que eu já passei no meio dos meus vídeos, no meio do conteúdo, o Espírito Santo permite passar. Mas tem coisas que não são para ser passado, né, meus irmãos? São coisas que a gente tem que viver. É como se nós navegássemos, como se nossas verdades fossem nuvens, e sobre ela nós navegássemos nesta vida, né? Olhando tudo, observando tudo, vivendo aquilo que nos cabe, né? E navegando nas verdades que o Senhor dá a cada um. A cada um o Senhor dá uma porção. Então é muito perigoso você ter revelações e você colocar ela pública, aí vai acontecer aquilo, né? Muitos vão refutar, muitos vão acreditar, muitos vão acreditar num tempo, depois vão desacreditar porque alguém diz que não acreditou, ou seja, são os inconstantes, né? Mas vai haver uma certa confusão. Por isso que muita coisa que o Senhor me revela, eu não falo para ninguém, não vou falar. A menos que o Espírito Santo me mostre o contrário, mas eu não vou falar. Vou permanecer na minha porção, crendo que cada um caminha na sua porção. Então, quando alguém vem falar alguma coisa para mim, eu respeito, sempre sabendo que aqueles que o Senhor revela coisas, eles não contam tudo que o Senhor revelou. Não contam. E nem eu insisto para que fale. Porque a tudo é ao seu tempo, né? Porque muitos não estão preparados hoje para ouvir muitas coisas, vão estar preparados amanhã, assim como eu também. Eu comecei a ouvir, eu falei, não me sinto ainda preparado, não sinto comunhão de continuar, né? Mas eu creio que eu já passei muitas coisas nos meus vídeos, eu creio que os irmãos e as irmãs podem navegar pelo canal, buscando,
Muitos vão encontrar a verdade, outros não vão encontrar. Uns vão estar preparados, outros não vão estar. E assim são as coisas. Cada um no seu tempo, na sua fase, conforme a dispensação que vem do céu. Mas esse vídeo era para comunicar, e é para comunicar, meus irmãos, minhas irmãs, que eu vou ouvir esses áudios das 7 partes, que inclusive, para quem não sabe, ele fica no canal, no site, né? É www.7partes.com. E a senha que me passaram, e eu vi que não é algo que não seja público, porque eu estive vendo hoje em vários blogs assim, que está a senha lá, né? Não, eu esqueci agora, não, está escrito lá, mas quem... talvez eu coloque aqui na descrição o nome de site e a senha para quem quiser também ouvir, sentir de ouvir. Mas eu, sinceramente, irmãos, eu vou ouvir tudo com responsabilidade e com respeito, do 1 até o 7. E depois eu vou voltar ouvindo o 1 e vou tecer um comentário. Porque é leviano aqueles que comentam antes de ouvir e procurar entender. E o que eu já vi muitos levianos aí falando sobre essas 7 partes, falando sem respeito, ou então falando de forma tendenciosa, simplesmente para refutar. Nós temos que entender, irmãos, que a verdade pertence a Deus. Aqui na Terra, cada um anda segundo a sua verdade. Mas nós temos que respeitar as diferenças. Cada um ande segundo a sua luz e respeite a das pessoas, né? Como é que nós podemos dizer que amamos o nosso próximo se nós não respeitamos, simplesmente porque ele fala de uma maneira diferente, ou se veste de uma maneira diferente, ou crê de uma maneira diferente? Se você não respeita, você não ama. E o Senhor, nosso Deus, ele fala. Como você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama ao teu próximo que você vê? Então, irmãos, vamos procurar sempre fazer tudo dentro do respeito, dentro da ordem, né? Dentro do amor. E vamos ver aquilo que não é nossa verdade, é a verdade do nosso irmão. Então está aí o meu aviso, né? Meu comunicado. E os irmãos podem esperar que quando eu terminar de ouvir tudo, eu vou tecer meu comentário. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, conforme aquilo que eu for entendendo disso tudo, tá bom? Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Amém.